Núcleo gestor de revisão do Plano Diretor de Fortaleza deve ser criado. Justiça Eleitoral apresenta propostas de metas para 2020. Campanha Setembro Amarelo 2019 de conscientização à prevenção ao suicídio. Saiba sobre a Previdência Complementar da OAB-Prev e a agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no judiciário brasileiro no programa Mundo Jurídico. Membros do Ministério Público do Ceará acompanharam uma reunião entre o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, para a entrega de um documento que propõe a criação do núcleo gestor de revisão do Plano Diretor Participativo da capital cearense. O momento foi acompanhado pelos promotores de justiça Giovana de Mello Araújo, Socorro Brilhante e Enéas Romero e pelo presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas. O prefeito Roberto Cláudio foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT. Com a mensagem assinada, o Conselho Gestor do Plano Diretor deve ser composto por 30 representantes da sociedade civil, do Executivo e do Legislativo. O próprio Estatuto das Cidades prevê que o Plano Diretor seja objeto de um processo participativo. Isso está previsto em lei. Mas a luta dos movimentos é que esse processo de participação se dê de forma integral, ampla e de fato plural. Mesmo que tenha sido discutido amplamente com a sociedade na elaboração da revisão, a Câmara não vai chegar aqui somente e aprovar e carimbar. Nós vamos também fazer as nossas discussões. O grupo vai construir a metodologia de trabalho e também vai atuar na elaboração do conteúdo da lei, que será submetida ao plenário da Câmara Municipal. A ideia é atualizar e modernizar as normas urbanas e ambientais anteriores, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Plano Fortaleza 2040. O plano ele tem grandes diretrizes para a cidade de Fortaleza e, evidentemente, um plano diretor não pode perder de vista essas diretrizes, porque o plano diretor é um plano executivo, ele tem um período de execução. O Fortaleza 2040 é um plano, eu diria assim, de visão de futuro, um plano de longo prazo. Duas plataformas serão estabelecidas para a participação popular. A primeira de territorialização, com 39 pontos de debates espalhados pela capital. A segunda, um aplicativo para o recebimento de sugestões. As medidas seguem recomendações do Ministério Público Estadual e foram revisadas também pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB no Ceará. O Ministério Público recomendou que a administração observasse a necessidade de uma participação efetiva da sociedade quando se pensasse em revisar o plano diretor, nos moldes em que foi feito o plano diretor de 2009. A ideia é discutir, sim, com toda a sociedade, e não apenas aquela sociedade que é organizada, mas principalmente com a cidadã, com o cidadão. Muitos não têm tempo de se envolver em organizações, é importante que eles sejam ouvidos de alguma forma, que possam colaborar. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a segunda reunião preparatória para o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será realizado no final deste ano. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, a Justiça Eleitoral apresentou suas propostas de metas para 2020 no âmbito dos tribunais regionais eleitorais. Entre as proposições, 3 são consideradas inovações para o próximo ano, sendo 2 novas metas nacionais e uma nova meta específica para a Justiça Eleitoral. As metas são integrar o Poder Judiciário aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das 5 doenças mais frequentes constatadas aos exames periódicos de saúde dos servidores e também fomentar a participação feminina no processo eleitoral. Outra meta específica que já existia e será mantida para o próximo ano é promover campanhas voltadas à ampliação dos conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral. Além dessas proposições, a Justiça Eleitoral também mantém 3 metas nacionais estipuladas pelo CNJ: julgar mais processos que os distribuídos, analisar processos mais antigos e priorizar o julgamento dos casos relativos a crime contra a administração pública, à improbidade administrativa e também aos ilícitos eleitorais.
O Setembro Amarelo tem como objetivo principal conscientizar a sociedade a respeito da prevenção do suicídio. Criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a campanha acontece durante todo o mês de setembro e reforça a importância do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro. E para falar sobre o tema, nós conversamos agora com o advogado e vereador de Fortaleza, Jorge Pinheiro, e com o psiquiatra, Dr. Fábio Gomes de Matos. Então, Jorge, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso, uma grande alegria estarmos aqui no seu programa pela primeira vez, né? Com certeza. Gervelt, que é advogado também, e com certeza nós vamos poder trocar aqui muitas ideias acerca desse assunto, principalmente na questão do âmbito jurídico. Jorge, o suicídio deve ser tratado como um problema de saúde pública? Com certeza. Hoje, já desde a primeira vez que eu ouvi o Dr. Fábio numa audiência pública em 2017, aqui na Câmara de Vereadores, que ele dizia que se o suicídio fosse catalogado como doença, nós estaríamos vivendo uma verdadeira epidemia. Então, diante disso, diante de pessoas que estão morrendo, né, nós que defendemos a vida, nós queremos uma vida melhor para o fortalezense, uma melhor qualidade de vida. E vida, nós precisamos entender hoje o suicídio como uma realidade que precisa ser discutida, que precisa ser tratada como um problema de saúde pública devido à quantidade de pessoas que estão morrendo. Né? O Dr. Fábio ele vai poder trazer aqui números para nós, claro, que vão mostrar a importância de nós tratarmos esse assunto. Não somente no mês de setembro, do mês de setembro de maneira mais emblemática, mas ao longo do ano. E por isso que, inclusive, nós vamos falar um pouquinho aqui também de um plano municipal de prevenção, intervenção e pós-venção ao suicídio, né, que foi elaborado a partir do gabinete da primeira-dama, em conjunto com diversos setores da sociedade. Doutor Fábio, gostaria que o senhor falasse sobre a importância do governo nas 3 esferas no que diz respeito ao trato do suicídio. É necessária a criação de políticas públicas no Brasil voltadas à prevenção do suicídio? Vamos lá, vamos aqui a alguns números. As doenças, elas causam incapacitação. A Organização Mundial de Saúde coloca que de todas as doenças que você possa imaginar que existem na face da Terra, 28% da incapacitação é de transtorno mental. Em compensação, apenas 4 a 5%, em média, dos orçamentos de secretarias municipais e estaduais de saúde são destinados a transtornos mentais. Então, veja aí o desequilíbrio. 28% de incapacitação e 4 a 5% de orçamento. Então, o que é que provoca? Provoca uma desassistência às pessoas que têm transtorno mental. E, recentemente, a lei foi publicada agora dia 26 de abril... 13.819. 13.819. Essa lei, ela cataloga diversos verbos importantes de promover, de divulgar, de assistir, mas não fala um verbo fundamental, que é a necessidade do atendimento imediato. A comunicação tem que ser feita em 24 horas de uma tentativa. E o atendimento pode demorar meses em relação a que ele venha a ser efetivado. Ora, meses em relação a uma pessoa que tenta suicídio, lembrar que tentativa de suicídio é o melhor preditor de suicídio. Né? Essa história, falando aqui popularmente, que ele está só querendo chamar a atenção, cão que ladra não morde, a gente diz que isso é psicologia canina, isso não é psicologia humana, né? As pessoas normalmente dão dicas, dão sinais de que querem ter. E o sistema é tão pouco sensível que nós temos dados que 70% a 80% das pessoas que suicidaram, elas procuraram um serviço de saúde no mês anterior. E o sistema foi incapaz de detectar que aquela pessoa estava procurando aquele equipamento de saúde para tratar do seu problema e não foi tratado. E qual a importância disso em termos de saúde pública aqui no nosso estado? Nós somos responsáveis, em termos de suicídio nacional, por 2 cearenses morrem a cada dia por suicídio. E Fortaleza e região metropolitana, 1 pessoa morre por suicídio a cada dia. Existe uma subnotificação dos casos de suicídio? Esse é o ponto central. Existe uma subnotificação, porque existe uma coisa chamada preconceito,
existe uma coisa chamada discriminação. É difícil dizer que seu pai suicidou, é difícil dizer que seu irmão suicidou, é difícil você colocar isso de uma forma tranquila para as pessoas, né? Ainda existe muito preconceito. Ah, papai morreu de infarto, papai morreu de câncer, minha mãe estava com Alzheimer. Isso as pessoas dizem com uma certa naturalidade. Mas a questão do suicídio ainda não. É verdade. E o mês de setembro é exatamente para isso. É um fato que pode ser prevenível desde que seja tratável. Então é fundamental a identificação precoce, as pessoas entenderem os sinais básicos de suicídio. E aí são 3 perguntinhas que o Pravida, que é o serviço da Universidade Federal do Ceará, junto com o Hospital Universitário, que atende as pessoas em termos de prevenção do suicídio, propõe. 3 perguntinhas básicas. Primeira, você tem planos para o futuro? A pessoa que está pensando em suicídio vai dizer que não tem. O futuro garante o presente. Se você não tem planos para o futuro, você não tem presente. Segunda perguntinha básica. Qual o valor da sua vida? O que é que sua vida significa para você? Ah, minha vida não vale nada, eu sou um peso para os outros. Opa! Terceiro, se a morte viesse hoje, ela seria bem-vinda? Ah, seria um alívio. Então essas 3 aqui significam um sinal amarelo enorme. Está entendendo? Então a gente tem que estar ligado nas pessoas para conversar com as pessoas para se tem alguma fala desse tipo. Outra fala muito comum é: eu quero dormir até meus problemas acabarem, eu não aguento mais, essa vida é um peso muito grande. Essas frases levar a sério, né? É melhor você errar porque você foi muito cuidadoso do que você errar porque você foi omisso, você foi negligente, você não cuidou dessa pessoa. Então, o que é que o sistema de saúde tem que fazer nos 3 níveis? É fazer essa interlocução. Então é fundamental, e aí o vereador que é advogado e o senhor também que é advogado, é necessário fazer a seguinte coisa. Vou primeiro fazer uma perguntinha para vocês dois. Quantos CPFs vocês têm? Quantos quê? CPFs. Só um. Eu também só tenho um. Agora o senhor já foi, você também já foi a médico, emergência, hospitais. Quantos prontuários vocês fizeram? Vocês têm ideia? Todas as vezes a gente faz. Vários. Então por que você só tem um CPF e tem vários prontuários? Vou dizer claramente, o governo quer saber o que você faz com o seu dinheiro, ele não quer saber o que você faz com a sua saúde. Então é preciso a gente criar o prontuário único de saúde, para que a gente possa entender o que é que cada pessoa tem e não estar repetindo a mesma história para diferentes médicos, e esses prontuários não tem interlocução entre eles, não tem interseção. Vocês são advogados, sabem disso. Toda a justiça está digitalizada. Por que a saúde não está? Por que a saúde não está? Então, eu tenho que ver, por exemplo, uma família que acontece suicídios. Essa família tem muito mais probabilidade de ter um suicídio, porque tem um viés genético. Por que a gente não acompanha essa família? Por que essa pessoa tentou suicídio, vai para o JF, recebe alta? Recebe alta. Não, ela teria... Pois é, ela tinha que ter uma continuidade desse acompanhamento. E já está garantido isso. Isso é o que o plano tem que implementar, né? É a continuidade do tratamento para que esse tratamento não possa sofrer interrupção. Então é fundamental que nós, sociedade, a Câmara, que é representada aqui através do advogado Jorge Pinheiro, que é uma pessoa muito ligada e interessada nas questões que afetam a nossa população, possamos fazer diferente aqui, né? E o que é fazer diferente? É fazer com que a população possa ser cuidada em termos de saúde mental. Não dá para você imaginar que o CAPS vai cuidar de você. Tem uma frase que eu acho terrível para vocês dois. Muitas vezes eu escuto isso no hospital: procure um CAPS. Às vezes eu fico brincando: vamos procurar o CAPS. Onde será que está esse CAPS, meu Deus? Vamos procurar o danado desse CAPS, né? Essa frase é terrível. Quando você sai de uma instância do sistema de saúde, se o acompanhamento não é ali, já teria que sair com uma consulta no local determinado, com um profissional determinado, para que você não fique com um peso enorme nas suas costas de que vou procurar um sistema de saúde para a gente fazer isso, né? Não, o sistema de saúde cuida de você. O que é que nos caracteriza como seres humanos, assim, da melhor qualidade que nós podemos ser? É cuidarmos uns dos outros, né? Isso eu acho que é fundamental. Vereador, o doutor Fábio fez menção à Lei 13.819, de 26 de abril de 2019. Essa lei, ela instituiu a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Qual a sua percepção, qual a análise que o senhor faz dessa lei?
Não, primeiramente nós já tivemos aqui também uma audiência pública, inclusive aqui no mês de abril, onde o doutor Fábio, que coordena o ProAdere, também ProAdere aí é um programa também da UFC, que se soma ao Pravida, né, que é o programa de apoio à vida. O ProAdere é o programa de apoio ao depressivo refratário. E aí, o mês de abril, a gente esteve aqui e conversamos especificamente sobre esse assunto. Por quê? Porque o suicídio ele está associado em grande parte, quase em sua totalidade, a transtornos mentais e, de maneira específica, aos depressivos. Né? E aí, por conta disso, a gente também apresentou a criação do Abril Blue, que é uma criação do Pravida, aqui em Fortaleza, né? Do ProAdere, né? Para que nós possamos discutir durante um mês, aquele mês de abril, as questões relacionadas à depressão. Eu estou mencionando isso porque, a partir do momento em que a gente fala de uma política nacional de prevenção à automutilação e ao suicídio, nós precisamos também falar de uma maneira regionalizada, municipalizada. O que é que nós temos feito aqui? O doutor Fábio ele também falou sobre essa questão do prontuário. E no momento, quem estava aqui em nome da Secretaria de Saúde era o doutor Rui Guerra, né? E de lá para cá a gente tem conversado e vamos ter outra audiência pública, que daqui a pouco nós vamos poder falar um pouco sobre ela, agora nesse mês de setembro, e que nós vamos retomar esses assuntos. Porque o doutor Fábio, que lida diretamente ali na questão, na ponta, ele sabe quais são as políticas que nós devemos implementar. Por exemplo, ele já trouxe em relação à Lei 13.819 essa questão de que falta a legislação, a questão do atendimento imediato. A pessoa que tentou suicídio, ela tende a tentar novamente pelo prazo de 3 meses, mais ou menos 3 meses. É muito forte a questão de uma nova tentativa. Então é preciso estabelecer uma política pública que trate desta pessoa que tentou o suicídio de maneira efetiva, um atendimento imediato e o acompanhamento por pelo menos esses 3 meses, onde fica mais forte essa ideação suicida, uma nova tentativa. Então, quando a gente fala de lei, a gente começa a tratar desses assuntos que a gente deve conversar especificamente com profissionais que estão lidando lá na ponta. E aí é isso que a gente tem procurado fazer através das audiências públicas. Então é outra coisa que nós vamos tratar quando da audiência pública que vai acontecer, sobre essa questão desse atendimento. E aí nós vamos falar de maneira específica sobre este plano municipal que está sendo elaborado, que o doutor Fábio Gomes pôde também contribuir. Ele foi ouvido durante esse início, né? Porque nós sabemos que esse plano ele é um princípio, que ele ainda vai passar por diversas aprimoramentos, né? Você vai ter aquele começo, aí vai realizando aquelas ações que você acha que de imediato precisam ser tomadas, algumas que ficou faltando isso, e aí a gente vai adaptando. Então, assim, ao falar sobre esta lei nacional, nós podemos dizer que aqui na Câmara de Vereadores a gente já tem também um projeto de lei que fala do prontuário eletrônico, né, que seria um prontuário único, que ajudaria por demais o próprio sistema. O médico, quando fosse atender um novo paciente, ele não precisaria fazer toda aquela anamnese, exatamente, né, já estaria ali, inclusive os medicamentos que aquela pessoa foi indicada para tomar e tudo mais, e daí fica mais fácil de você dar continuidade ao tratamento, né? Então, diante disso, a gente tem essa busca de realizar esse prontuário único, né, no município. Para além disso, a gente também está tratando outra coisa que o doutor Fábio, porque é professor também, né, o professor doutor Fábio Gomes falou, que é a questão de, por exemplo, muita gente que chega no IJF como acidentado, né, mas que foi uma tentativa. Então, na verdade, dentro do IJF, foi uma proposta que ele colocou em abril, e me parece que vai ser efetivada, né, que era a necessidade de, no IJF, ter um centro, né, psiquiátrico para atender essas pessoas que chegaram ali acidentadas, mas que, na verdade, elas não precisam simplesmente tratar as sequelas, elas precisam tratar também a questão do adoecimento mental, né? E aí o doutor Fábio Gomes pode até falar sobre essa questão desse centro que vai ser implementado. Uma das questões que o vereador Jorge está colocando é exatamente isso. Qual é a maior emergência que nós temos aqui no Ceará? O IJF. Então, a grande maioria de quadros de emergência são levados para o IJF.
inclusive de envenenamento, de acidentes. Quando a gente vai fazer a história dessas pessoas, a gente vê que não foi bem um acidente, né? Que não, aquela intoxicação também foi meio proposital também. E o que é pior, tem algumas psicólogas lá na emergência, dedicadas, extremamente comprometidas, mas não tem equipe. Não tem uma equipe 24 horas, não tem equipe no fim de semana, não tem equipe de noite. Então, se você imaginar que nesse anexo 2 do JF, deve ter uma unidade de saúde mental para atender exatamente essas pessoas. E ao atendê-las na parte da emergência, encaminhá-las a posteriori para os serviços, que pode ser o CAPS, pode ser o NASP, pode ser o posto, pode ser nós no hospital, dependendo da gravidade do quadro, né? Então, essa é uma coisa fundamental. É necessário também uma abordagem humanística, né, por parte dos profissionais que atuam na emergência. É fundamental isso. Eles têm que estar treinados para isso. E isso a gente tem, o IJF, então nós temos uma parceria, nós, Universidade, através do Pravida com o IJF, há longo tempo. Nós estamos completando 15 anos do Pravida, dia 2 a gente completou 15 anos, de setembro agora, né? E essa parceria é fundamental, porque a gente vai lá de uma forma proativa oferecer o serviço do Pravida. Mas que tal o sistema de saúde também oferecer? Né? Assim, olha, essas pessoas vão ter aqui atendimento especializado 24 horas, 7 dias por semana nessa unidade. E não precisa ser uma unidade enorme não, né? 4 leitos masculinos, 4 leitos femininos é o suficiente, mas ter uma equipe lá e a gente ter certeza do encaminhamento e do prosseguimento da assistência. Essa coisa não ficar fragmentada, né? Essa coisa não ficar compartimentalizada, mas ficar o sistema inteiro se mobilizar em benefício das pessoas. Jorge, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O senhor já falou que está sendo programada aí uma audiência pública, né, no âmbito do município, na própria Câmara Municipal de Fortaleza. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais um pouco a programação que está sendo pensada, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador de Fortaleza, Jorge Pinheiro, e o psiquiatra, Dr. Fábio Gomes de Matos. Doutor Jorge, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a programação que está sendo pensada para esse Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. Bom, nessa nossa audiência pública, o que nós queremos é retomar os assuntos que nós tratamos na audiência pública que houve em abril, acerca da depressão, e também tratamos sobre o suicídio. E retomando essas pautas, trazer mais uma vez trazer mais uma vez a Secretaria de Saúde, representantes do município para que possam ouvir as necessidades, as demandas que são apresentadas por aqueles que lidam diretamente com o assunto, né? E trazer esses institutos, né, que estão cuidando, que nós temos aí o Pravida, nós temos o Instituto Biedot, nós temos o Vidas Preservadas do Ministério Público, temos, me ajude aí que eu me lembro. O CVV. O CVV, exato, né? Que era o quarto que... E tem os ambulatórios das universidades, das outras universidades. Exato, que é exatamente para poder nós ouvirmos aqueles que lidam diretamente com o problema, para que eles possam dizer, olha, o que fazer
para que nós possamos melhorar o atendimento e ser exitoso o tratamento e fazer com que as pessoas possam conhecer mais sobre o assunto, procurar precocemente o tratamento do transtorno mental, que é o que vai ocasionar uma tentativa de suicídio, uma automutilação. Então, diante disso, nós queremos conversar, ouvi-los e apresentar diretamente ao município toda essa situação, bem como também discutir o plano municipal de prevenção e pós-venção ao suicídio que foi elaborado pela Prefeitura de Fortaleza, sendo capitaneado pelo gabinete da primeira-dama. Então, diante dessa realidade, a audiência pública vai tratar sobre esses assuntos para que nós continuemos pensando em como melhorar, como elaborar políticas públicas adequadas e como implementá-las no município de Fortaleza e assim salvar vidas. Então, Fábio, eu gostaria que você ressaltasse aqui para os nossos telespectadores quais são as fases percorridas pelas pessoas que pensam no suicídio. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, o senhor falava que tinha a fase da ideação, ou seja, a ideia, né, o planejamento e depois a própria tentativa. Né? Isso. Então, esse comportamento suicida que nós chamamos, ele tem etapas, né? Então, a primeira etapa é a ideação, é a pessoa pensar na possibilidade de que talvez eu cometer suicídio possa resolver os problemas, né? Essa ideação, às vezes, fica só na ideação. Num segundo momento, que é mais grave, essa ideação se transforma num plano específico. Eu quero... Ele já planeja, já faz exatamente, eu quero morrer desse jeito, um método, um local, uma hora e tudo mais, né? E o mais grave de todos é a ideação que chega ao plano e que chega à tentativa. Essa tentativa, ela é dramática, por exemplo, nos homens. Por quê? Porque 60% dos homens conseguem se matar na primeira tentativa. A gente só cuida dos 40% restantes. Então é fundamental o diagnóstico precoce, a gente tratar precocemente esses homens. Porque os homens escolhem... Por que os homens se matam logo da primeira? Porque eles escolhem meios mais letais. Enforcamento, arma e se jogar de prédio alto. Inclusive, a Câmara tem um papel fundamental, por exemplo, na proposta de você modificar esse arranjo em termos de arquitetura e engenharia. Por exemplo, nesses shoppings é necessário 1,15 m, aquele paredão que separa... aquela gradezinha de proteção para que a pessoa... A proteção. 1,15 m, mas 1,15 m qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pessoa pula. Então, o que é que foi feito em um determinado shopping aqui que uma pessoa suicidou da área de cinema desse shopping? Eles colocaram uma barreira de vidro de 1,70 m. Pronto. Resolve o problema. Aí as pessoas às vezes dizem, mas doutor Fábio, se não se jogar daqui, vai se jogar dali. Não, porque você não é suicida, você está suicida. Então essa é uma questão até hamletiana, né? To be or not to be, that's the question, né? Então a pessoa não é, a pessoa está naquele momento, se você para lá, a pessoa pensa. Então, isso é o que acontece, por exemplo, nos grandes edifícios turísticos do mundo. É impossível você se suicidar da Torre Eiffel. É impossível você se suicidar do Empire State Building em Nova York. Por quê? Porque tem todos eles proteções absolutamente impeditivas de que você faça alguma coisa de lá. Você vai se hospedar num hotel 5 estrelas. É impossível você se jogar de lá porque a janela não abre. Então, a gente tem que entender que a gente tem que mudar a postura dessa legislação que rege esses prédios públicos. Por exemplo, tem a Rua Nereu Ramos, que liga a Godofredo Maciel ai, meu Deus, esqueci o nome. Ela passa em cima da linha sul do metrô. O que é que tem na Nereu Ramos? Tem grades. Quantas pessoas suicidaram de lá? Nenhuma. Nós vamos ali para o Mercado Central. Nós temos, quase em frente ao Mercado Central, nós temos um viaduto ali que vai dar na leste-oeste. Quantas pessoas já suicidaram de lá? Que eu saiba, 35. E por que não coloca uma grade lá? Por que todo viaduto não é obrigado a botar uma grade, tal qual na Nereu Ramos? Então, eu não entendo isso. Eu não entendo por que a gente faz um shopping enorme e não coloca grade. Ou em outro shopping, que era considerado o shopping do suicídio aqui, já tem grade no terceiro andar. Então, grade não, vidro, desculpa.
Então, essa proteção que nós temos que fazer, essa preocupação que o engenheiro e o arquiteto têm que ter, peraí, isso pode ser um local, vamos evitar, vamos proteger as pessoas. São medidas protetivas que medidas funcionam. protetivas que funcionam, né? Então, Jorge, uma questão que eu queria que o senhor ressaltasse depois, que eu considero importante, é que este mal ele acaba acometendo pessoas de diferentes classes sociais, ou seja, independe da classe social, independe do sexo, né, do credo. Tem gente até muito bem sucedida, né? Tive um caso recente que foi relatado, que a pessoa estava fazendo medicina, era coaching e tudo, e só pensava em suicídio. Então é um mal que independe, né, de classe social, independe de sexo, de idade, né? Primeiramente, antes de abordar esse assunto, nós já vemos aqui a realidade da importância de uma audiência pública. Por exemplo, o doutor Fábio está me dizendo algo que eu não sabia, de 35 Verdade. Pessoas. Eu até comentei, por exemplo, aqui parece que não usam muito como método o lançar-se de viadutos, de pontes. Eu particularmente não sabia. Né? Já tinha ouvido falar de prédios, de shoppings, etc. Mas ele já está trazendo uma propositura que eu já estou me propondo, né, agora a apresentar um projeto de lei nesse sentido, que nós vamos, inclusive, anunciá-lo nessa audiência pública, né, e aí mostrar a importância dele para, neste momento que nós estamos vivendo, neste momento em que o suicídio está como que uma epidemia, que nós precisamos tomar atitudes que criem obstáculos a isso. Nós sabemos que a pessoa não está ali para se matar, simplesmente porque da mesma forma que ela quer matar uma pessoa, é porque ela está passando por um momento difícil. E você criar obstáculos para que ela possa implementar essa ação dela, aquele pensamento que passa talvez naquela hora que ele olha ali e diz, agora, e se lança. Então você cria um obstáculo, aí não, você está dando a oportunidade de termos mais um tempo de poder tratar essa pessoa. Né? Então, diante disso, eu já me proponho a apresentar esse projeto de lei que bom. Nesse sentido, para criarmos obstáculos. E aí eu depois vou pedir ao senhor só para me falar, porque aí não se trata simplesmente de espaço privado, particular, como no caso de um shopping, mas também de espaços públicos, como, por exemplo, viadutos. Claro, né? Claro. É importantíssimo nós termos conhecimento disso. Então, daí a importância, como eu estou dizendo, de termos audiência pública para ouvir diretamente aquele que lida com isso e que sabe números que podem nos ajudar a elaborar políticas públicas efetivas, né? E aí, você me perguntou acerca... Que o suicídio é um mal que acomete, independente das pessoas, independentemente de classe social. Exatamente. Então, de idade. Hoje a gente vê pessoas que a gente diz assim, pessoas que não têm problemas na vida, né? As pessoas colocam dessa forma como se os problemas fossem resolvidos com dinheiro, né? Você tivesse uma melhor condição, você não tem problemas. Isso não é verdade. Todos nós temos problema, faz parte da contingência humana, né? Da realidade humana. E aí atinge a todos, porque hoje o transtorno mental está atingindo a todo mundo. E daí a necessidade que nós temos de estar atentos aos sinais. Um programa que a gente elaborou a partir de uma audiência pública, que nós tratamos da logoterapia como uma possibilidade de ajudar na questão do suicídio, né? A logoterapia é uma escola de psiquiatria desenvolvida, criada pelo Viktor Frankl, né? Em Áustria, em Viena, na Áustria, e que à época disse que chegou a zerar o suicídio no meio dos adolescentes, dos jovens, né? E aí a gente quis ouvir um pouco as pessoas que trabalham, que lidam com a logoterapia, para ver o que é que eles poderiam fazer aqui na cidade de Fortaleza. E daí a gente trouxe a Secretaria de Educação e conversamos sobre o programa Educar para o Sentido, que através da logoterapia, né, seria tratado 2 eixos nas escolas municipais, que depois poderia se estender para as escolas particulares, né? Que seria tratar os profissionais, que são também aqueles que mais são acometidos de transtornos, né? Os profissionais da educação e, salvo engano, da saúde. Né? Que são, veja bem, né, como são as coisas. Isso aí eu aprendi também nessa audiência pública. E que eles pudessem ser tratados através de cursos de extensão,
de 40 horas, fornecido pela Faculdade Católica de Fortaleza. Isso aí seria um convênio da Secretaria, será um convênio da Secretaria com a Faculdade Católica de Fortaleza, onde será oferecido esse curso e também serão os acadêmicos e os de extensão, né, da pós-graduação da logoterapia, eles trabalhariam oficinas de sentido nas escolas municipais. Então a gente vai começar um projeto piloto, e daí, se for exitoso, e com a graça de Deus será, a gente pode estender para outros colégios, escolas do município. E, inclusive, a gente propôs também o Pra Vida, para criar um programa nesse sentido, e aí tem até uma novidade acerca do Pra Vida, que vai atender o público infanto-juvenil. Não é isso, doutor? Nós conseguimos uma coisa muito importante, que a Albert Sabin entrar nessa campanha, né? Então, nós temos hoje o Pra Vidas, Pra Vida Albert Sabin, Pra Vidas, né? Por quê? Porque de 15 a 29 anos, suicídio é a segunda causa de morte. De 15 a 29 anos, suicídio é a segunda causa de morte. Né? Assim, é muito jovem que está se suicidando. E a gente precisa evitar isso. Então, o grande mérito de 2019 foi trazer o Albert Sabin para essa campanha, né, tão importante, que é a preservação da vida. E ter um ambulatório lá, interprofissional, com psicólogo, com psiquiatra, com enfermeiro, com assistente social. Então é um grande passo que a gente tem para fazer o Setembro Amarelo, comemorar o Setembro Amarelo com mais ênfase ainda. Doutor Fábio, como é que o senhor analisa o advento da internet, da tecnologia, a utilização em demasia, né, por parte dos jovens das redes sociais? Isso, de certa forma, tem contribuído para o aumento do número de suicídios? Tem dois dados interessantes aí. Um é aquela história da baleia azul, né? Que baleia foi recentemente. Azul, exatamente. E outra foi aquelas 13 razões por quê, os 13 Reasons Why, que foi uma série também do Netflix muito comentada, né? Então, sim, a internet, muitas vezes, ela substitui as pessoas, você fica sozinho, mas cercada de telas por todos os lados, tela de celular, tela de iPad, tela de computador, tela de televisão, tela disso, tela daquilo, né? E o Jorge aqui, nosso querido Jorge, disse uma coisa que é muito interessante. Com a sua permissão, eu vou dizer isso aqui. Claro. Aí ele disse aqui, na conversa antes aqui, ele disse, computador não tem ombro. É né? Verdade. Então a gente precisa do ombro do amigo. Pode até ter inteligência artificial, mas não tem ombro. Não tem ombro. Verdade. Então é fundamental a gente entender que a internet tem o seu papel na nossa vida, mas você tem que ter o analógico, tem que ter as pessoas, tem que ter aquele... gente também. Porque muitas vezes eu tenho a impressão que a internet traz as pessoas que estão longe para perto, mas afasta as que estão perto. Exatamente. Então, você tem que ter esse equilíbrio entre a vida analógica e digital, né? Então, uma das coisas importantes é a gente saber usar bem essas novas mídias, e os adolescentes também. Eu acho, e tem estudos interessantes demonstrando que se você dá um celular para uma criança de 2, 3 anos, você está fazendo um mal. Né? Mas quantas e quantas vezes eu vejo em restaurantes, em locais, em praças, as criancinhas lá para o pai ficar um pouco em paz, digamos assim, né? Para ele não... Bota o celular na mão da criança e ela fica lá. Não, você tem que ter um papel importante. Não sou contra a internet, não sou contra o computador, nem o celular, nem nada disso. Mas a gente tem que saber qual é a importância que eles têm para a gente. A gente não pode viver dependência tecnológica em relação a ele. Doutor Jorge, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos aqui que deixar pré-agendado, né, um próximo, mas eu gostaria aqui de trazer alguns dados estatísticos para os nossos telespectadores. Estatísticas apontam que a taxa de suicídio das mulheres no país está razoavelmente estável há 20 anos. Entretanto, o índice de homens entre 15 e 30 anos que cometeram suicídio aumentou mais de 300% nas últimas décadas em todo o Brasil. Quer dizer, são dados alarmantes, né? Eu encerro o programa agradecendo a sua presença, todas as informações aqui prestadas e abrindo espaço agora para as suas considerações finais. Eu que agradeço a possibilidade de falarmos sobre um assunto de tão grande relevância, a necessidade que nós temos de tratar desse assunto não somente em setembro, mas em cada dia do ano, porque precisamos nos preocupar mesmo com isso. Então nós que somos, eu que disse, né, eu sou defensor da vida, sou pró-vida, agora sou também pró-vida, né? Pode contar conosco sempre, doutor Fábio Gomes. Isso aí não é algo voltado simplesmente por uma questão de
de querer aparecer, mas é algo que faz parte da missão que eu creio que me foi dada de buscar melhorar a vida do fortalezense. Para buscar melhorar a vida do fortalezense, primeiro eu preciso defender a vida, que ele nasça, que ele tenha uma boa qualidade de vida, que ele tenha vida, e toda forma de ataque à vida, tenho certeza que vai ter como inimigo a mim e ao meu mandato, né? Eu sei que a gente nem fala dessa forma quando fala sobre esses assuntos, mas é algo que a gente trata de maneira específica dessa forma. E aí, diante disso, nós vamos ter todas as atividades, as ações, o cronograma de atividades do Setembro Amarelo, que o doutor pode dizer onde você pode ter acesso a estas informações, e tenha certeza, conte conosco, nós vamos continuar aqui, e é bom que a gente fale mais sobre esse assunto em outra oportunidade, para sempre defendermos a vida, né, em todas as suas etapas, desde a sua concepção até o seu ocaso natural. Doutor Fábio, obrigado pela presença e suas considerações finais. Bem, eu queria convidar a todos para se fazerem presente no dia 8, né, que é o domingo próximo agora, às 16 horas, na Caminhada para a Vida. É a 10ª caminhada, é a 10ª edição que nós fazemos, né, para que as pessoas possam dizer claramente para todos nós que nós somos favoráveis à vida. Convidar essa audiência no dia 10 aqui na Câmara, né, às 19 horas, né? Exatamente. Né, senhor vereador. E, assim, a programação, nós temos as páginas, né? Quem quiser entrar em contato, o Pra Vida é 33668149, 33668149, é contato.pravida@gmail.com, e nós temos as nossas páginas que tem a programação no Facebook, Pra Vida, e no Instagram. Então, a gente tem uma vasta programação, por favor, acessem, não vai dar tempo aqui a gente especificar, mas vai ter atividades durante todo o mês de setembro, né? Obrigado. E, felizmente, na Câmara também, a Câmara tem sido um centro extremamente importante, graças a atuações como o vereador Jorge Pinheiro, que tem dado um espaço e uma relevância muito grande para esses temas que envolvem a vida. Obrigado. Ivelise Maia. Estamos no mês de setembro de conscientização à prevenção ao suicídio. O lançamento da campanha Setembro Amarelo 2019 no Ceará, realizada pelo Ministério Público do Estado, contou com a participação de um dos maiores estudiosos da prevenção ao suicídio aqui no país, o psiquiatra e consultor da Organização Mundial de Saúde, José Manuel Bertolotti. O lançamento faz parte do projeto Vidas Preservadas, uma estratégia do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com diversas entidades, que há 2 anos vem esclarecendo a sociedade sobre a prevenção do suicídio. Nós vivemos hoje uma epidemia mundial de suicídio. Nós temos que trabalhar, nós temos que descruzar os braços, entender o que é que pode ser feito para que essa tendência de crescimento do suicídio no Brasil, no Ceará e em Fortaleza seja revertida. A palestra de abertura foi ministrada pelo psiquiatra José Manuel Bertolotti, um dos maiores estudiosos da prevenção ao suicídio aqui no país. Alertar as pessoas para os primeiros sinais, os sinais mais remotos de uma pessoa em risco de suicídio, para que ela possa ser colocada em contato com alguém que ajude a superar essa crise. O tema é relevante. Apesar do Brasil ser considerado um país mediano no assunto, o estado do Ceará requer atenção. Entre 2011 e 2015, foram registrados mais de 5.600 suicídios no Ceará, o que o coloca na primeira posição entre os estados Norte e Nordeste, e na 5ª do país. Para reduzir os índices, alguns parceiros auxiliam na causa, como o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. O Corpo de Bombeiros atua especificamente nesses momentos críticos, em que situações limites, em que é necessário retirar essa pessoa desse momento de tentativa de suicídio. Hoje nós temos uma quebra de paradigma. Antes se usava muito tirar a pessoa à força. Hoje a gente utiliza técnicas de escuta e de diálogo para tirar essa pessoa por vias pacíficas. O pedido de ajuda reduz em até 90% dos casos. E agora, o município de Fortaleza conta com uma nova estratégia, através da criação do Plano de Promoção da Saúde, Prevenção e Pós-venção do Suicídio. O suicídio é uma temática complexa que exige uma abordagem de vários setores da sociedade, não só os setores governamentais, mas também os setores da mídia, os setores não governamentais
e todos eles precisam estar atuando nessa causa. Hoje os números são muito altos e a gente precisa sim encarar esse problema de frente. E nesse plano que nós estamos lançando, a gente tem ações como seminários, campanhas, reconhecimento. O apoio das famílias também é muito importante para a identificação dos fatores de riscos, o que fazer quando a gente tem alguém que esteja com esse risco dentro de casa. A Câmara Municipal realizou uma sessão solene para a outorga da medalha Wanda Sidou a 4 personalidades, cujos trabalhos e ações foram exercidas em defesa da democracia. A medalha, que pela primeira vez está sendo outorgada na Câmara Municipal, tem o intuito de resgatar parte da história de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pela ditadura militar ou então foram perseguidas por motivos políticos, presas ou exiladas. Nós estamos em um momento que quanto mais a gente relembrar o que aconteceu, mais a gente impede de repetir. A doutora Wanda Sidou, ela foi advogada de muitos presos políticos. A primeira medalha foi entregue ao representante de Fernando da Santa Cruz, in memoriam, o Dr. Hélio Leitão, em nome da família do homenageado. Inocêncio Uchoa, acompanhado da esposa, recebeu a medalha Wanda Sidou do vereador Ronivaldo do Partido dos Trabalhadores. A medalha a Valdemar Menezes foi recebida pela esposa, senhora Joana Menezes, e pelo filho Tiago de Albuquerque de Menezes. A outra homenageada, que também foi presa política, a senhora Ruth Cavalcante, recebeu a medalha acompanhada por uma filha. A medalha a Mário Albuquerque foi recebida pelo irmão dele, o senhor Célio Albuquerque. Eu fiz parte da geração que, digamos, lutou contra a ditadura militar, né? Eu era estudante quando entrei na faculdade, já em 65, já na época da ditadura. Depois eu acabei me integrando nas lutas estudantis daquela época. Foi a época que a ditadura se desgastou muito, acabou implantando o ato número 5, o famoso ato número 5, que recrudesceu bastante o sistema, né? E nos colocou todos na clandestinidade. O vereador Ronivaldo Maia falou da importância da Câmara Municipal homenagear pessoas que lutaram pela democracia em nosso país. Não era qualquer advogado que queria defendê-los para não se comprometer. E a doutora Wanda Sidou não apenas teve a coragem, como a generosidade de muitos que não podiam pagar, ela fazer isso voluntariamente. Então é uma mulher que dispensa os valores para ser merecedora de ter se tornado medalha do Poder Legislativo de Fortaleza. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Os planos de Previdência Complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. E os benefícios são muitos, entre eles formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. O prefeito Roberto Cláudio assinou o termo de fomento ao Lar Torres de Melo. A iniciativa, oriunda do Fundo Municipal do Idoso, possibilitou a captação de recursos da ordem de 1,4 milhão de reais. O investimento fortalece pelos próximos 12 meses o acolhimento, a assistência e a promoção de vida digna a 225 idosos residentes na entidade. O Lar Torres de Melo é uma instituição referência no cuidado com os idosos. Aqui são mais de 200 atendidos que recebem abrigo, acompanhamento médico e outros cuidados. O termo de fomento assinado com a Prefeitura de Fortaleza vai ajudar muito nas despesas diárias do lar. É um recurso público, né? Depois que a doação das empresas é feita, ele se torna um recurso público e a gente recebe e a partir daí começa a operacionalizar. Então, o Lar Torres de Melo tem duas realidades, né? Antes do fundo e depois do fundo. O Lar Torres de Melo realizou a captação do recurso de pouco mais de R$1 milhão
para investir no plano de trabalho. É um trabalho árduo da instituição, né, junto dessas empresas, para convencer que o projeto da gente ele é execuível, ele é um projeto que tem credibilidade, na verdade é um somatório de esforços. Né? O Lar Torres de Melo é uma instituição centenária que oferece atendimento integral aos idosos, atendimento de saúde e principalmente o atendimento humanizado. Seu Elcias é um dos atendidos aqui. Adora viver no Lar Torres de Melo. É a atenção que eles têm com a gente. É uma atenção muito grande, viu? A gente está um pouquinho doente, vem enfermeira, vem um médico e tratar logo da gente. Um grupo de voluntários também ajuda no acolhimento, com um trabalho de realização. O voluntário ele vem aqui principalmente para dar atenção para o idoso, para conversar. Eu acho que a maior carência do idoso é ter essa relação. Ter uma pessoa com quem ele dialogar. Um lar sempre aberto a quem quer ajudar. Vontade de se doar. Tá? O voluntário não precisa pensar, eu tenho que levar água, eu tenho que dar. Vai se dar, vai se doar. Vai doar uma coisa muito preciosa que é o seu tempo. Tomou posse no dia 2 de setembro como desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho, o juiz Judicael Sudário. Ele entra no lugar da desembargadora Dulcina Palhano, que se aposentou. Judicael era titular da Vara do Trabalho da cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Judicael é formado em Direito, tem especialização em processo penal e é mestre em Direito Constitucional. Foi também promotor de Justiça e procurador estadual. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, participou a convite do presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, da reunião da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas que aconteceu na sede da entidade. Na ocasião, foi debatido a transferência da sede do Legislativo Municipal para o centro da cidade, os pontos positivos do Código da Cidade e o selo de exploração sexual. A reunião foi realizada na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza. Na ocasião, foram debatidos temas relevantes para a sociedade, entre eles a transferência da sede do Legislativo Municipal para o centro. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, destacou algumas iniciativas acerca do assunto que tem sido discutido amplamente dentro e fora do parlamento. O que nós temos de concreto é a oficialização desse pedido do prédio que a gente sinalizou. Esse prédio já era uma proposta antes da minha gestão, que é o Lorde Hotel ali na Praça José de Alencar. Então nós já fizemos esse pedido oficialmente ao governador Camilo Santana. A Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, fizemos um ofício em conjunto ao governador e estamos aguardando aí o retorno. Mas antes do retorno vir oficial, nós já tivemos uma conversa com o próprio governador e praticamente é algo garantido que ele vai nos ceder. Outros pontos discutidos foram o selo de exploração sexual recentemente lançado e o Código da Cidade. O Código da Cidade já foi sancionado pelo prefeito, inclusive nós estamos elaborando um manual, um livro mesmo, para depois a gente entregar às instituições, aqueles que mais movimentam com essa lei. Né? Aqui nós, no Código da Cidade, nós aprovamos o alvará online, né? Teve dentro do Código da Cidade amplamente discutido e garantido para o terceiro setor a isenção da taxa do alvará e do registro sanitário, assim como a taxa de R$50 para as pequenas e microempresas. Acredito que aqui no centro da cidade, muitas delas irão utilizar dessa taxa, que é uma taxa de R$50. Então, assim, acredito que o Código da Cidade, depois que foi discutido e aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Alberto Cláudio, ele vem trazer esse grande benefício para o povo de Fortaleza e especialmente para o centro de Fortaleza. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, destacou a importância do encontro. No centro nós temos aí em torno de 350 mil pessoas que andam por dia, nós temos em torno de 1.080 viagens de ônibus, levando as pessoas da periferia para o centro e vice-versa. Então é um centro que tem muita gente, é o maior centro comercial do estado do Ceará, o centro de Fortaleza. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Concurso Prefeitura de Birigui, São Paulo, inscrições até 5 de setembro. Câmara Municipal de São Roque, inscrições até 12 de setembro.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Inscrições até 9 de setembro. O programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista ao nosso programa também no canal do YouTube do programa e da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido aos sábados às 10 da manhã na TV Economy News Brasil, no sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.